Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez meditando a palavra de Deus, a liturgia dominical. E a liturgia de hoje nos convoca à missão de anunciar Jesus Cristo com fé e com obras. A missão é o tema central deste domingo. As leituras bíblicas ilustram com alguns exemplos. Na primeira leitura temos a missão de Amós. Após a morte de Salomão, o reino por ele deixado dividiu-se em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. No reino do norte, a prosperidade das classes favorecidas contrastava com a miséria das classes baixas. O rei, para se firmar no poder, manipulou a própria religião. Proibiu as peregrinações a Jerusalém, lá no sul, criou o templo de Betel e pregava os sacerdotes, pagando esses sacerdotes, e custeava os cultos solenes no templo, mas em troca de um apoio político. Neste ambiente, Amós, um humilde pastor do sul, é enviado a profetizar ao norte, para denunciar as injustiças cometidas pelo rei e pelas classes dominantes. Sua palavra incomoda os poderosos e sofre forte rejeição e oposição. No texto, Amós entra em conflito com Amazias, o sacerdote oficial, que administra o santuário de Betel, aliado aos interesses do rei, e é expulso. Sai daqui e vai para Judá. Come lá o teu pão e profetiza por lá. Amós responde que não é profeta de profissão, é de vocação. Sou vaqueiro e cultivo figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do rebanho e me ordenou: vai profetizar o meu povo, Israel. Amós não se compromete com as amarras humanas do poder. Na segunda leitura, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de 3 a 14, é um hino que exalta o plano de Deus. Deus nos escolheu antes da criação do mundo e nos predestinou a sermos seus filhos adotivos em Cristo. No Evangelho, segundo São Marcos, no capítulo 6, versículo de 7 a 13, temos a missão dos apóstolos. Jesus chama os 12 e os envia 2 a 2 para pregar. O texto é uma catequese sobre a missão dos discípulos no mundo. A origem do chamado está em Deus. O critério da escolha é misterioso. Os 12 representam a totalidade do povo de Deus. 2 a 2 lembra que a evangelização é feita em nome da comunidade e deve estar em sintonia com a fé da comunidade. Dá algumas recomendações válidas aos discípulos de todos os tempos, aos daquele tempo e a nós hoje. Deu-lhes o poder de libertar dos espíritos impuros dos males. Tudo aquilo que se opõe à vida e à dignidade humana, à miséria, à injustiça, à fome. Algumas exigências dos apóstolos pede sobriedade e despojamento dos bens e seguranças humanas. A eficácia da missão depende da ação de Deus. E dos destinatários da palavra da evangelização desta missão, pede hospitalidade e acolhida. Aceitar a palavra de Deus, acolher o envio de Deus e prover as suas necessidades. Quem não o acolhe, fecha para si o caminho da salvação. O conteúdo, com o anúncio, converter-se e crer no Evangelho, com sinais de libertação e de cura. Mas faz um alerta: nem todos irão acolher a sua mensagem. Encontrarão resistências, desinteresses e recusas. Meu irmão, minha irmã, Cristo ainda hoje nos chama e envia. Vai profetizar, vai evangelizar. Não importa a nossa profissão, nosso estado de vida, nossa cultura. Vaqueiro como Amós ou pescador como os apóstolos. Importa sim a acolhida generosa ao chamado do Senhor. O que é evangelizar?
É continuar a missão de Jesus, que exige converter-se, crer no Evangelho, libertar os oprimidos, estar despreendido dos bens terrenos, confiante sempre na sua misericórdia. A Igreja nos convida a evangelizar. Após analisar a realidade brasileira, os bispos do Brasil propõem como objetivo das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja evangelizar no Brasil cada vez mais urbano pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. O que significa para nós hoje? Vai profetizar o meu povo, vai evangelizar o meu povo. Quem é esse povo para o qual somos enviados a evangelizar? De que devemos nos despojar para conseguir uma eficácia maior em nosso trabalho apostólico? Quais são os demônios que devemos expulsar hoje? Só com a graça e a força do Senhor se pode proclamar e semear a semente do reino. No caminho missionário, o Senhor nos convida a levar conosco o cajado da fé e as sandálias da esperança, o pão da sua palavra que alimenta e sacia, e a túnica que cobre o necessitado. Todo batizado deve ser missionário em seu ambiente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique com Deus.